mais uma edição do Fotograma. Hoje vocês vão acompanhar uma entrevista com Luiz Carlos dos Santos, que é professor, pesquisador e mestre em tecnologia e interação. Veja como foi produzido um dos curtas realizado na oficina de Super 8. E conheça as oficinas que serão ministradas no Centro de Cinema este ano. Não perca também o documentário Tadashi, o Poeta do Traço, dirigido e produzido por Estevão Silveira. Os títulos de Luiz Carlos dos Santos renderam a experiência necessária para ministrar os cursos de produção de curta em vídeo, que são realizados nos festivais de inverno de Antonina e da Lapa. Acompanhe a entrevista. Na verdade, a estética está em tudo, né? Sempre que a gente olha, a gente valora, né? E as imagens, hoje, as imagens se proliferam de uma maneira tamanha na nossa sociedade, né? Tudo é imagem, na verdade. Hoje em dia, todo mundo fotografa, todo mundo filma, com os mais diversos mecanismos. Então, a produção de imagem é extremamente ampla. Mas a gente tem que pensar também que a estética, mesmo valorando, né, a gente achando bom ou ruim, essa estética ela tem toda uma construção, né, intelectual e cultural que vem, né, de muito tempo. Uma boa fotografia ou, né, uma boa imagem, ela se compõe tanto dessa parte técnica de produção, mas principalmente de toda uma discussão conceitual, né? E que muito se fala hoje que a imagem digital é um novo paradigma da imagem, né? Mas em que sentido esse novo paradigma? Na verdade, claro, você vai ter um ganho formal muito grande nas imagens, mas em toda a discussão conceitual, discussão cultural em cima das imagens, da representação, que vem desde da fotografia, né? Depois passa para o cinema, passa para o vídeo analógico e tal. Então, na televisão, principalmente comercial, né? Essa inovação estética ou essa experimentação estética, né? Ela acontece muito lentamente. Já no audiovisual, que não tem esse compromisso, né, principalmente comercial, ele é muito mais livre, né, justamente para isso. Né? E isso já se nota desde o surgimento do vídeo, lá na década de 60. Né? E a área que eu pesquiso, o uso artístico da imagem no vídeo, né, video art. Então, já nas primeiras experimentações artísticas, quando surge o vídeo, né, para os artistas, eles buscam o que justamente? Fugir do modelo televisivo. Né? Criticar esse modelo televisivo e mostrar justamente que não é só o que a TV mostra que é interessante, né? O que se pode produzir em termos de audiovisual. E justamente o oposto, né? Muitas vezes eles usavam aquilo que a televisão rejeitava como discussão estética, entendeu? Então, aí você já cria, né? Desde essa época, talvez um embate, né? Uma separação, mas que a TV também se vale desses elementos, né? Com o passar do tempo, ela vai absorvendo alguns desses elementos, né? E usando, né, incorporando nessa sua estética. Tá? Mas o audiovisual é muito mais livre, né, para experimentar. E eu acho que aí o legal, sabe? De você não ter compromissos, né, nesse sentido. A oficina de Super 8, realizada semestre passado pelo Centro de Cinema, resultou em 5 curtas-metragens, entre eles um que foi dirigido por Sérgio Hortêncio e Thiago Valério. Acompanhe como foi essa produção. Na verdade, eu acho que só essa barreira mesmo que a gente quebrou, que é dizer que o Super 8 é experimental e tal. A gente quis fazer bem o contrário disso, tentar fazer um curta, um roteiro com uma história dramática, usar a iluminação bem trabalhada, quadros também mais trabalhados e tal, quebrar bem esse paradigma de dizer que o Super 8 é um trabalho para capturar uma parada experimental. Sobre a oficina de Super 8, acho que o principal, o que mais ajudou assim foi o seguinte: você vê gente que está produzindo na bitola Super 8, que era um formato que até então, para mim, tinha morrido. Eu cheguei a ter uma câmera Super 8 e acabei me desfazendo dela, porque achei que não existia mais filme. Na verdade, uns 10, 15 anos atrás não tinha mais.
E, então acho que o principal foi tipo você ouvir do pessoal que estava ali aplicando a oficina que era tranquilo fazer o filme, te dar as dicas e te mostrar uma série de filmes que foram feitos, alguns por gente que não sabia nada, que fazia aquilo, trabalhava com o Super 8 quase como a gente trabalha com vídeo hoje, com a tranquilidade que a gente trabalha com vídeo. Então acho que o principal foi dar essa segurança, assim, de que olha, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão complexa, pode ir lá e filmar. Dependendo do equipamento e do que você fizer, você pode ter um resultado melhor ou pior, mas enfim, vai estar valendo, é Super 8, etc. Então dá essa segurança, dá essa... quando a gente estava filmando, eu me senti bem seguro, em função das coisas, principalmente dos exemplos que a gente viu de filmes durante a oficina, e acho que foi principalmente isso. Bom, fazer esse filme foi uma grande responsabilidade, porque é a primeira vez que a gente trabalha com película, a gente sabe que não pode errar, né? Então foi bem diferente do que fazer um filme em digital. Apesar de não ter diálogos grandes, coisas assim. A tensão é bem maior. A tensão é bem maior. Eu me senti respeitada, digamos assim. A equipe em geral. Exatamente. A equipe em geral foi muito bacana com a gente. Foi um bom trabalho. Comprometida com a atualização e o desenvolvimento das artes cinematográficas, a Associação Centro de Cinema vai oferecer novas oficinas esse ano, entre elas a Filmar Filmando em película, em digital e a oficina de interpretação para cinema e TV e formação de casting. Confira! A oportunidade para as pessoas que quiserem fazer cinema conosco está totalmente aberta. Nós teremos 2 curtas que já estão em produção, onde utilizaremos as pessoas que mais se destacarem nessas oficinas, e um longa em pré-produção. Hoje, o 16 aqui no nosso caso, seria uma bitola muito interessante de aprendizado, porque ela necessita os mesmos recursos e características técnicas de uma produção em 35. Hoje, ela é usada no mundo inteiro e tem assim produções excelentes que foram feitas, captadas em 16mm. Bom, nós vamos começar com desinibição, para desinibir os jovens, né? Nós também teremos técnica vocal, onde eles vão aprender respiração, dicção, também teremos expressão corporal, teremos também jogos de improviso. Eles também vão aprender a interpretação do cinema, que é uma coisa diferente de cinema, televisão. Essa aqui é uma das câmeras que a gente pretende utilizar no curso. É uma câmera bastante compacta, é muito prática, muito fácil de operar, e essa é uma das razões da gente usar essa câmera pela simplicidade, né? Os interessados em ter as informações, obtê-las ou mesmo se inscrever, se quiserem dirigir-se ao centro, serão muito bem-vindos. Ou pelo nosso site www.centrodecinema.org. O talento de um artista plástico de quase 100 anos chamou a atenção do diretor Estevão Silveira, que transformou a história de Tadashi em um filme. Assista agora Tadashi, o poeta do traço. Tadashi nasceu na cidade de Kumano, estado de Mie-ken, no Japão.
Miequém fica mais ou menos na região central do Japão. E ele nasceu beirando o mar no sul do estado de Miequém, cidade de Kumano, em 12 de novembro de 1911, Japão. O papai veio do Japão em 1923, com os pais, os irmãos, a mãe, porque aqui tinha uma promessa de terra para plantio. Então vieram todos de navio, levaram 3 meses no navio para chegar aqui no Brasil, no Porto de Santos. E daí o pessoal todo, cada um se esparramou para um canto, né? Depois ele veio para o Paraná, mas aqui para o Paraná ele já não veio mais para plantar, ele veio já para outra alternativa de serviço. Mas como ele toda a vida ele gostava de desenhar e pintar, apesar da idade avançada dele, hoje 87 anos, né? Ele não sente uma pessoa velha, não sente uma pessoa velha. Ele sempre, as coisas que ele faz, ele está fazendo coisa para amanhã. Ele diz, olha, as flores que ele planta, ele diz, olha, daqui uns tempos vai dar umas flores bonitas. As frutas que ele planta, ele diz, olha, daqui uns 2, 3 anos vamos ter fruta. Quer dizer que não se sente velho, sempre está se inspirando em coisas que vêm do futuro. Ele começou na pintura profissionalmente e é o seguinte, aos 73 anos. Mas antes ele já pintava, desenhava muito. Então ele fabricava suas próprias tintas e para ter firmeza nas coisas que ele fazia na pintura. E depois ele passou a usar a tinta óleo, esses de tubo. E quando ele pendeu mais para o abstrato, daí começou a usar também a espátula. Trabalhar com espátula e usava o pincel só no final do quadro para dar o movimento, o sentido de movimento no quadro. Então ele sempre procura pintar em local de ventilação. Esse ateliê que ele tem agora é os seus últimos 12 anos que ele tem pintado, né? Mas antes ele não tinha assim um ateliê próprio como agora. Antes era um quartinho pequeno, agora já tem um espaço maior. Ele casou com a minha mãe aqui no Brasil. Apesar que a minha mãe é nascida no Brasil, filho de japonês, né? Que o japonês nascido no Brasil, no Japão, sendo japonês, não tem jeito, é a mesma cara, né? Bom, a família japonesa é tradicionalmente bem unida, né? E a nossa é a mesma coisa. Agora, a alegria dele mesmo é ver que ele influenciou praticamente toda a família na pintura. Mas não assim, não, pinte, você tem que pintar, não. Só com exemplo. Ele sempre estava desenhando, ele tinha uma mesa com as tintas dele, nas horas de folga sempre ficava rabiscando. E cada filho, agora os netos, vendo ele fazer aquilo, instintivamente foi pegando o mesmo caminho que ele. O estilo do papai é o abstrato. E daí os filhos, cada um pegou um estilo diferente. Meu bisavô já era pintor também. Meu avô também já pintava. Profissionalmente são 6, que seria, no caso, meu tio, irmão do meu pai, Kim Ikoma, meu pai, Fernando, Sabrina, Júnior e Eurico. 6 profissionais. De 17 mil obras vendidas. E já está beirando os 18, também já todos vendidos. Os quadros que ele pinta, ele numera atrás. Então, a gente se baseia nessa numeração. Quando a gente vende o quadro, a gente tira o número do quadro
e pede para a pessoa assinar o endereço para saber o destino do quadro, para onde que vai. Então a gente tem notado que o quadro dele está espalhado no Brasil inteiro e praticamente no mundo inteiro. Olha, a gente tem no registro Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Canadá e por toda a Europa quase, Alemanha, França, até na Finlândia nós temos quadro, Kuwait, e depois no Japão, até para a China também, praticamente no mundo inteiro. O papai escreve japonês, escreve bem, escreve aquelas coisas difíceis, né? Porque ele está atualizado com a escrita japonesa. Fala muito pouco português e entende pouco também, porque ele ficou muito preso a raízes dele, né? Então, sempre lendo coisa japonês, ele quase não lê coisa em brasileiro. Ele não entende, quando ele lê, não entende. A gente tem que explicar para ele. Mas quanto escrito em japonês, porque ele entende tudo, sobre esporte, sobre política, tudo. Os filhos todos foram influenciados pelo papai, falam japonês, entende japonês, mas não escreve. A gente tem notado que está sendo bem aceito, sabe? Então ele se sente um pouco valorizado também, porque a aceitação está sendo muito boa. Não, agora o costume alimentar dele, meio a meio. Meio a meio que eu digo, uma parte brasileira, né? E a outra parte japonesa. Agora a coisa japonesa tá ligado a ele mesmo, sabe? Quando digo meio a meio, é literalmente meio a meio. Tem o arroz, feijão, mas o sashimi, o peixe sempre está presente. O dia a dia do Tadashi é o seguinte, resume naquilo que ele realmente gosta de fazer, que é acordar não muito cedo, acorda meio tarde, vai no ateliê, escreve um pouco, pinta, e para fazer uma pausa ele vai cuidar das flores dele. O dia dele é esse. Basicamente é escrever e pintar. Bom, o papai vive hoje da aposentadoria que ele recebe do fundo rural, né? E da pintura, praticamente da pintura. Agora, aquilo que ele queria levar a sério, que é escritor e poeta, virou hobby para ele. Ele começou a escrever praticamente aos 20 anos, fazendo poesia, que depois ele foi para o haikai, né? E depois também começou a escrever livros. A poesia e o haikai dele, ele escreveu muito tempo para a colônia japonesa, escreve até hoje para a colônia japonesa, que é publicado nos jornais japoneses. E ele sempre faz as poesias dele, o haikai, até hoje, continua escrevendo. E é publicado até no Japão. Ele conciliou as duas coisas. Ele diz que a poesia dele é as cores que ele coloca nos quadros, né? Então a pintura virou poesia para ele também. Não, ele é um autodidata, sabe? Quando começa o quadro, ele não perdeu a mania de desenhar. Então ele desenha a tela e no lugar de aparecer alguma coisa, ele joga as cores. Joga as várias cores e depois ele vai fazendo as nuances com a espátula para harmonizar as cores ficarem em harmonia. Ele já fez várias exposições na Caixa Econômica, no Sesc da esquina, recentemente na inauguração da galeria em São José dos Pinhais, no McDonald's, assim, algumas, agora, e muitas coletivas, mas essas coletivas é pelo Brasil inteiro. Os marchands que levam o quadro dele fazem exposições, já foi feito no Rio, até em Estados Unidos, interior de São Paulo. Esses são os marchands que faz coletivas, ele não participa. Só aqui em Curitiba que ele tem ido nas vernissagens, né? Bom, a gente faz a feira no sábado lá na Luiz Xavier e no domingo na Praça Garibaldi.
Agora, o pessoal de domingo, eles estão mais passeando, eles param mais para olhar consequentemente as compras também. Agora, sábado, o pessoal estão de passagem. Muitas pessoas estão de passagem. Então, é o seguinte, o que eu tenho observado é o seguinte, o pessoal, sábado, eles olham e vêm comprar no domingo. E depois, independente disso também, a gente tem muito contato que eles vão na casa lá do meu pai. Toda semana tem alguém lá em casa para comprar, para conversar com ele, né? Olha, ele nasceu na beira-mar, então adora o mar, adora a pescaria. E isso tem uma influência nas telas dele porque ele sempre faz marinhas. E o abstrato dele também, se reparar, sempre às vezes aparece formato de peixe. E isso tem na cabeça dele. Coisa que ele gosta, que nem pescaria, ele gosta de flor, borboletas. Então tudo ele inspira nos quadros que ele faz. Sempre alguma coisa tem. É um peixe, é mar, é flor. Bom, na colônia japonesa, quase todos eles pintavam também, gostavam de mexer com tinta, né? E volta e meia, na região onde ele morava, em Presidente Prudente, aquele grupo de japoneses recebia um apoio de grandes pintores já consagrados na época, como aquele Tomoo Handa. Handa veio conversar com eles, explicar como que vivia da pintura. Então, essas coisas assim foi inspirando muito ele na pintura. Os próprios japoneses que tiveram sucesso como artista plástico. Não, agora o Mabe, o meu pai escrevia poesia e ele ilustrava as poesias num tipo de um livro, né? O Manabu Mabe ilustrava. Ele não era famoso ainda, o Manabu Mabe. Depois que o Manabu Mabe também ficou famosíssimo. O tempo de duração numa tela, por exemplo, um grande, ele leva uma manhã, começando umas 9 horas até meio-dia mais ou menos. Mas ele demora assim porque ele dá uma pausa quando é quadro grande. Agora, quando é quadro pequeno, é rápido. Questão de 1 hora ele já faz um quadro 40 por 50 mesmo. Bom, eu comecei a fabricar as telas para ele e fazer as molduras, porque ele praticamente já não conseguia mais conciliar as coisas, fazer tela, moldura e pintar, né? Então eu vim para ajudar eles para fazer a tela e as molduras e depois as vendas para ele. Então eu que tenho feito tudo, a parte comercial é eu que tenho feito para ele. Porque a produção dele é boa, é grande. Então eu tenho que dar um jeito de escoar também. Depois que ele começou a pintar, tudo ficou mais tranquilo. Daí ele foi para o Japão visitar os parentes que ficou, né? Ficou uma irmã, cunhado, um monte de sobrinhos. Então mas ele foi para visitar. E ele chegando lá, vontade de voltar mesmo para o Japão não teve. Ele foi mais para matar a saudade. Daí a raiz aqui no Brasil foi mais forte, sabe? Ele tem vontade de ir para o Japão, mas só para passeio. Às vezes eu me deparo com o papai sentado, pensativo, com a cabeça bem longe. Imagino que ele sente um homem realizado e muito feliz em tudo que já fez nessa vida.
Eu garimpava ali na feirinha do Largo da Ordem algum artista para fazer um trabalho que eu queria fazer um documentário. E daí eu encontrei as telas do Tadashi e junto o Eurico, que vendia as telas, né, que era o trabalho do seu pai. Daí, conversando com o Eurico, a gente resolveu fazer um documentário sobre o Tadashi, né? E como o Tadashi ele é uma pessoa que veio do Japão e fala pouco português, daí eu convidei o Eurico para fazer a parte do pai dele, ele que narra a história, né? Conta a história do pai. O Tadashi foi realizado através do projeto da Lei de Incentivo da cidade de Curitiba, né? Daí a gente captou em 2 câmeras mini DV, né? E conseguimos realizar um trabalho de 15 minutos. Tadashi Koma, ele influenciou toda a família pintura, sabe? E ele teve uma influência pelo pai dele também, que já pintava, o meu avô, né? Daí ele influenciou toda a família, mas interessante que cada um da família, cada um seguiu um estilo diferente. A maior influência da técnica dele mesmo é eu que sigo, porque eu sempre estava junto com ele pintando, né? Olha, para mim foi muito gratificante, sabe? Eu senti muito orgulhoso em poder falar por ele, entende? Ele me escolheu para que interpretasse ele, depois o Estevam também me deu a força, né? Daí nós fizemos esse vídeo, mas foi muito bacana. 95 anos, estava totalmente lúcido e trabalhando. E daí ele, puxa, foi um tempo frio ano passado, ele pegou pneumonia, né? Daí o corpo não pôde reagir e daí ele veio a falecer. Quase 96 anos. Você conferiu mais uma edição do Fotograma. Conheça nossa equipe na festa de lançamento oficial do programa, que será realizada no dia 3 de abril, no Era Só o que Faltava. Se você tem comentários ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail fotograma@centrodecinema.org. Eu espero vocês na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite.